Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Todos encontraram? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Podeis assentar, irmãos? É tão maravilhoso a presença de Deus, você realmente lava a sua alma, né? E você sabe que há um grande poder na adoração. Há um segredo muito grande na adoração. Ela traz Deus para a sua vida e você pode receber muitas coisas quando você está o adorando, sem mesmo que você o peça. Você pode receber cura, você pode receber o selo do Espírito Santo, porque você está entrando na presença dEle. E a presença dEle deixa marcas na nossa vida. Assim como alguém que adentra a presença do inimigo, ele é atingido, também quando nós entramos na presença de Deus, nós somos alcançados por esta presença. Eu creio que nós devemos sempre guardar este zelo, este fogo, esse amor por estar na casa de Deus. Alguém que sente-se confortável sem estar nos cultos é alguém que não está vivendo um nível bom de fé. Porque a Bíblia diz que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o profeta disse que uma das evidências de termos o batismo do Espírito Santo é que nós não vemos a hora que as portas da igreja se abram, para que possamos entrar e ter companheirismo com Deus. Então, é necessário, irmãos, que nós sempre tenha este fogo, esse desejo, esta alegria, este prazer de poder estar na casa do Senhor. E quando percebe que está faltando este fogo, o que tem que fazer? Pôr mais lenha. Quando a casa começa a ficar fria, se põe mais lenha no fogo, o fogo acende e traz o calor. E nós precisamos diariamente estar alimentando a fogueira espiritual. Diariamente. Diariamente. Há muitas pessoas que às vezes simplesmente se encolhem e acham que está tudo bem. Acabam ficando como que apostatados. Não estão lá no mundo, mas também não estão vivendo
aquele fervor espiritual. O profeta diz que, assim como o pecador precisa se arrepender, o apóstata também tem que se arrepender da sua apostasia. E esse é um tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, é o tempo próprio para viver esse meio termo. Não ser mundano, mas também não ser um cristão. Porque o mundo está vivendo sobre a unção da era de Laodiceia. E Laodiceia é uma era morna. E Deus disse, porque vocês são mornos, antes fossem frio do que morno. Mas porque são mornos, Ele disse, eu vomitar-vos-ei da minha boca. Deus, Ele não aceita, irmãos, meio termo. Deus, Ele disse, o seu falar seja sim, sim, não, não. Então o crente, ele tem personalidade, ele tem identidade, mas o tempo em que vivemos são tempos trabalhosos, as ocupações, elas sugam nossas energias, e se nós não fazemos força, a gente não se levanta para vir à escola dominical, a gente acaba ficando em casa, não vem ao culto à tarde, e hoje, com a facilidade da internet, a pessoa acaba sendo um crente lá de casa. Isso é muito perigoso. Eu sei que o momento não, ainda, por causa da situação que estamos, não podemos ter toda a quantidade de irmãos na igreja, mas para aqueles que não podem vir, eu creio que o coração deles, se ele vive uma vida de comunhão com Deus, o coração está ardendo pelo desejo de estar aqui, jamais usando isso como uma oportunidade para ficar em casa. Mas o nosso coração deve estar nas coisas de Deus. E Jesus disse, pensai nas coisas que são de cima. O profeta diz, plante as batatas, mas não se embarace com os baraços dela. Se tem projetos, então lute por eles, estude, procure conquistar as coisas, mas nunca deixando que isso tome o primeiro lugar. Sempre o primeiro lugar deve ser Deus, deve ser a comunhão com Deus. Qualquer oportunidade que seja oferecida a você, que em troca você tenha que dar o tempo que era para Deus, para o trabalho, para aquela ocupação, eu creio que não é bem-vinda para um cristão que tem como prioridade as coisas de Deus. Então nós lemos aqui, irmãos, e tem estado em meu coração esse assunto sobre o perigo da mornidão, o perigo do esfriamento, porque, como eu disse, tudo está puxando para isso. A unção da era é de mornidão. O espírito do mundo hoje é de mornidão. Você veja que até na arte, porque toda a unção de cada era, ela é manifestada, seja na vida das pessoas, seja na própria arte. Antigamente, os quadros que eram valiosos eram aqueles que eram bem definidos. Você comprava um quadro que você podia saber que ali havia uma bonita cachoeira, havia ali uma porteira, alguns cavalos, flores, seja o que for. Mas hoje você vê que os quadros são abstratos, eles não têm uma definição. Se joga um monte de tinta e vende, e aquilo tem um alto preço. E as pessoas se apegam àquela arte abstrata, porque, na verdade, é a unção que está no mundo, a unção que está nas pessoas é esse abstratismo, aonde não se define realmente o que é.
mas o cristão deve ter sua identidade bem definida, sua fé bem definida. Não tem meio termo para aqueles que servem a Deus, para aqueles que têm o Espírito Santo. A vida social mundana não pode se apegar à fé de um crente que realmente está vivendo em comunhão com Deus. O vinhozinho social, a ocupação, os entretenimentos, aos poucos vai tomando espaço da vida de muitos crentes. A vaidade, as joias, a pintura um tanto não bem definida, vai entrando aos poucos e vai amansando as pessoas. Vai amansando, e quando menos espera, o inimigo sufoca. Conta-se a história do homem que queria caçar aqueles patos que estavam no lago, mas não tinha como ele chegar perto, eles voavam. Então ele soltou ali uma abóbora boiando, e de início eles se assustaram, mas aos poucos foram se acostumando com aquela abóbora que boiava entre eles. E o que ele fez? Abriu, tirou todo o bagaço dentro, a semente, fez o espaço para que cabesse sua cabeça ali, fez uns furos para lhe enxergar, e agora os patos estando amansados já com aquela abóbora, ele pôde entrar dentro d'água e com o corpo escondido, só a abóbora por fora, ele ia caminhando, pegava na perna de um, puxava para baixo, a perna do outro, puxava, e se tornou fácil tirar a vida daqueles patos. E é o que o diabo faz, irmãos. Ele não tem pressa, ele não chega com um rompante dizendo, eu sou o diabo e eu vim para acabar. Não, é como diz aquele velho antigo hino que diz, cuidado, irmão, com as mínimas coisas que você diz não ter importância. Mas o que pode despertar nós para não sermos atraídos e fisgados por essas mínimas coisas? Somente um discernimento espiritual, somente uma vida em comunhão com Deus. O Espírito Santo dentro de você é o que vai controlar. E às vezes você nem entende o porquê de não comprometer com certas coisas que parecem tão inocentes, mas o teu espírito não se sente bem. O Espírito de Deus, junto ao teu espírito, te corrige, e você se afasta, para não entristecer a presença dessa doce calma, como nós cantávamos, do Espírito Santo. Então, irmãos, é um tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de definição, porque há certas semeaduras que são parecidas uma com a outra. Por exemplo, o trigo e o joio, de longe se parecem. E quem não conhece muito bem da lavoura até pode se atrapalhar e acabar colhendo joio no lugar do trigo. E quando que vai realmente demonstrar o que é? É no tempo do amadurecimento, da colheita. E nós sabemos que tanto a semente do bem como a semente do mal foi semeada lá no Éden, foram semeadas. E elas brotaram, elas cresceram, elas floresceram, e agora é o ciclo, porque toda planta ela tem o ciclo de vida e de morte. E o ciclo de uma semente, ela começa quando ela é lançada na terra, a semente na sua totalidade, na sua essência, logo ela perde a forma de uma semente, mas a vida está dentro daquele vegetal, daquelas folhas, daquele caule, daquelas flores,
e o ciclo vai girando, e o fim do ciclo é voltar a expressar a mesma semente. É a hora da colheita. E quando nós olhamos para a questão espiritual, a semente do mal foi semeada no Éden, e ela se enraizou, e ela cresceu sobre os cuidados de Satanás, e ela tem passado por todas as eras, e está chegando agora no seu amadurecimento, aonde ela vai expressar a mesma essência de quando ela foi plantada. Mas por outro lado, igreja, a semente de Deus, a semente do bem, que foi semeada ali no Éden, também ela passou pelo processo de restauração, e ela veio vindo por todas as eras, sobre o cuidado de Deus. E agora, nessa última era, nesses últimos dias, ela está chegando ao seu amadurecimento, aonde vamos expressar a mesma natureza de quando foi plantada. É o tempo que a Bíblia diz que o sujo se tornaria mais sujo e que o limpo se tornaria mais limpo. O que me despertou a trazer esse tema, irmãos, foi observando a situação que estamos vivendo, com sinais muito claros do tempo do fim, com todas as pedras sendo montadas no quebra-cabeça, cada coisa, cada profecia, cada sinal se cumprindo, e a gente vê em muitas vidas um descaso. E ao invés de ver um fervor em algumas vidas, vemos um esfriamento. Porque quando surgiu essa situação, parecia que as pessoas entrariam realmente em clamor perante Deus. Alguns entraram, alguns afivelaram os cintos, mas muitos se esfriaram mais ainda. Muitos se envolveram mais ainda nos entretenimentos. Por quê? Porque é a hora das sementes mostrar a sua qualidade. Não pense, irmãos, que as coisas, por exemplo, eu vi no início dessa pandemia um vídeo de alguém mostrando as últimas acontecimentos que houve no carnaval, as afrontas diretamente a Deus, e como que dizendo, agora está aí o castigo, está aí a mão de Deus, e dizendo, vamos ver a reação dessas pessoas, pensando que elas cairiam em desespero, quem fez o vídeo. Mas você olha, eles continuam piores, zombando de Deus e de sua palavra, porque o sujo se tornará mais sujo, mas o limpo se tornará mais limpo, mais fervoroso. E o que devemos nós olhar é olhar o caminhar nosso com Cristo, o dia a dia nosso com Cristo, e ver se estamos crescendo, prosperando na fé, ou se estamos, quem sabe, nos acostumando com as abóboras, nos acostumando com os perigos que vêm de mansinho aos poucos chegando, e começa a trazer para dentro de casa aquilo que um dia, quando aceitamos Cristo, jogamos fora. O kitzinho de beleza, de pinturas, aquilo não te servia mais, porque você agora aceitou a Cristo como teu Salvador, colocou fora. Mas, às vezes, quando percebe, começa a trazer aos poucos, e vai se amansando, e vai afastando o Espírito de Deus,
porque esse é um tempo, irmãos, de muita vaidade. Nunca houve no mundo tanta mudança na aparência das pessoas por cosméticos, por aplicação de botox e tantas coisas, para querer ter um lábio mais sexy, ter um olhar mais atraente. E essas pessoas aí fora gastam fortunas com aplicações para mudar o seu visual para um visual mais atraente. E você diz, mas isso é no mundo, é lá fora. Irmãos, há muitas pessoas que são crentes e que até mesmo crê nessa mensagem e que já estão comendo pelas beiradas essas coisas, esse modernismo, e vai entrando e o esfriamento vai tomando conta. E o que vai acontecer, irmãos? Como terá fé de rapto alguém que está com sua vida hibridizada, misturada? Porque Jesus disse que a nossa fé, mesmo que seja como um grão de mostarda, é suficiente. O grão de mostarda é o menor dos grãos de hortaliça, mas mostra que, mesmo sendo pequeno, ela é uma semente que não se hibridiza. A qualidade do grão de mostarda é que não pode hibridizar com nenhuma outra espécie. É o que Jesus estava dizendo, quando você tiver a fé nesta pureza total, que não se mistura com um falso ensino ou com as coisas do mundo, você então terá fé de mover montanhas, terá fé de arrebatamento. Irmãos, é um tempo de temor que nós devemos ter, de assentarmos na mensagem da segunda vinda de Cristo. O profeta usa como escritura base para o tema a mulher que perdeu uma de suas dracmas. Hoje, quando se casa, se põe um anel, uma aliança no dedo, mas lá no Oriente, naquele tempo, se tinha o costume, a tradição, o esposo dava um diadema com algumas pedras, e cada pedra significava uma das virtudes daquela mulher. E se ela errava e perdia alguma de suas virtudes, ela era levada diante do sacerdote e arrancava a pedra referente àquela virtude que ela perdeu. E a Bíblia diz, Jesus diz que a mulher perdeu uma de suas dracmas, não porque ela errou e lhe foi tirada, mas caiu da sua diadema. E o esposo estava viajando, e quando ela se deu por conta que estava lhe faltando uma dracma, ela então chamou as vizinhas e pediu para lhe ajudar, buscar pela dracma perdida. E de longe se via a poeira levantando e a faxina naquela casa, e os tapetes sendo batidos, e tudo sendo virado e revirado para achar a dracma perdida. E o profeta usou essa escritura como base para falar sobre a segunda vinda de Cristo, mostrando que essa deve ser a atitude da igreja nesse dia. Procurar pelas dracmas, pelas qualidades perdidas. Procurar, irmãos, olhar a natureza do varão perfeito e ver se todas essas qualidades estão em nós. E se não estão, buscar, clamar, desejar por isso. Porque o tempo, irmãos, é um tempo já passado, já ultrapassado. Estamos na prorrogação, estamos na longanimidade de Deus. Já era para o rapto ter acontecido, irmãos. Mas Deus está prorrogando, dando a oportunidade para o último eleito entrar, ou quem sabe já entrou, mas para que ele possa se ajustar, se alinhar. Mas não durará para sempre a longanimidade de Deus. Tem que chegar o momento dele dizer basta. E vai chegar, e está chegando.
E os sinais todos estão aí, irmãos. Mas já costumamos receber no WhatsApp uma citação do profeta com uma foto que declara um sinal e simplesmente encaminhar para o outro e não causar impacto em nossas vidas. Quando vemos mesmo Estados Unidos, é um grande sinal para nós, porque conhecemos a Bíblia e sabemos que ela está em Apocalipse 13. E as coisas tomando o seu lugar, como a Bíblia diz, como o profeta diz que seria. E estamos esperando o que, irmãos? Falta ainda a última visão, a América explodir. Pode explodir e nós ser arrebatados sem ver. Por isso, irmãos, a hora já está avançada demais. Não é tempo para brincarmos. Não é tempo para brincarmos de igreja, de culto. É tempo para as famílias voar mais alto. E olha, irmãos, quando a nossa fé está no nível que deve estar, muitos desses problemas e fraquezas e situações que perturbam diariamente, isso desaparece. Às vezes a pessoa fica lutando para se desprender de certas coisas e não consegue. Você tem que lutar para viver mais alto, porque aí automaticamente aquilo perde força na sua vida. É como uma pessoa que chegou para o pastor e disse: pastor, eu sofro certas tentações e sempre está me perturbando isso. E o pastor olhou e disse: me diz uma coisa, mosca se assenta numa chapa de fogão quente? Não, pastor, não se assenta. Ele disse: então põe fogo mais na sua vida, aquece mais sua vida. Aquece com a oração, aquece com a leitura da palavra. Eu vou ser sincero, irmãos. Ontem, quando chegou a hora de passar no nosso site, às 20 horas, a leitura do sobrenatural, eu fiquei desapontado. Porque quando eu entrei no site, só 9 visualizações. Onde estão as pessoas? Onde estão os crentes que não acompanham as atividades da igreja, que são atividades para fortalecer a nossa fé? Estamos ocupados com o quê? Que nós não temos tempo de assistir assuntos de família, aprendendo com o profeta e tantas coisas, e que não temos tempo de vir nas quarta-feiras para tirar um tempo de oração junto com a igreja. O profeta disse: onde estão os bancos dos que lamentam? Ele disse: estão vazios, não há mais ninguém. Os cultos de oração diminuem ao invés de aumentar. Os sinais mostram que está chegando, mas as pessoas, o fervor diminui. O comprometimento com atividades aumentam. E o descomprometimento com as atividades de Deus também acabam aumentando. Cristo está vindo, irmãos. A qualquer momento o céu se abrirá. E ouviremos aquela voz que dirá: subi cá. E quando aquela voz se ouvir, irmãos, não vai dar tempo para nada, só que quem ouvir a voz também não vai precisar tempo para nada, porque quem ouvir é porque está conectado e subirá. Mas para ouvir aquela voz, precisa estar ouvindo a voz da direção de Deus hoje. Se a voz de Deus, através do ministério, nos chama para um comprometimento e nós não ouvimos, é sinal de que não ouviremos aquela voz do chamado também. É tempo, irmãos, de um desespero. Brigas entre casais, briga entre família, tudo isso desaparece quando o voo espiritual é mais alto.
quando nós estamos realmente na atmosfera de Deus. Porque a hora que estamos vivendo, irmãos, é a hora de nós expressarmos a natureza da semente. Na era da igreja de Pérgamo, o profeta diz: aqui está o que estou tentando lhes dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie. De acordo com Gênesis 1:11, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta, e depois disso, no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Olha só, nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Na noiva eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto é o assim diz o Senhor. Que nos últimos dias a igreja evoluiria tanto, ao ponto de expressar a própria imagem de Deus. Manifestar o amor divino. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra, ela é uma virgem, porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu a ser manifestado na virgem. Deixa eu ler aqui um pouquinho mais, irmãos. Os membros da noiva virgem o amarão, e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Ele nunca duvida dela, portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. E eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva
essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Então, o que está dizendo o profeta? Que esse é o destino da noiva. Chegar a esse nível de expressar a própria natureza de Cristo. De expressar os próprios sentimentos de Cristo. E vamos nos perguntar como está o progresso da nossa fé? Ou estamos nos enroscando com tudo que é coisas? Olha na era de Éfeso, olha o perigo, irmãos, a queixa de Deus aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, deixaste o teu primeiro amor, aquele zelo quando você aceitou a Jesus. Lembro da história do jovem que se converteu, estava no culto e a palavra veio e ele glorificava a Deus, e terminou o culto, então ele saiu, caminhando, indo para casa, junto de companhia com o irmão já velho da igreja, e no caminho aquele jovem estava tão animado com o culto, e não parava de falar sobre o culto, e o velho olhou e disse: irmão, isso tudo um dia você vai se acostumando. Eu também era assim quando aceitei a Cristo, esse fanatismo, mas isso tudo com o tempo a gente vai se acostumando. E o jovem olhou e disse: é isso mesmo? Ele disse: sim, é isso, espere para você ver. Aí o jovem olhou e disse: olha, se isso acontecer comigo, eu venho outra vez e me converto de novo. Porque eu não quero perder isso. Agora, olhe, é para nós nessa noite refletir e olhar o nosso passado. Se éramos mais fervorosos, se éramos mais zelosos, se éramos mais esforçados para vir à igreja. Quem sabe alguém com vários filhos pequenos e ter que embarcar no ônibus e todo aquele sofrimento para estar à igreja com chuva ou sem chuva. E hoje você tem carro, hoje seus filhos cresceram. E parece que fica tão fácil de nós faltar os cultos, fica tão fácil de nós marcar compromissos em dias que já temos os compromissos com Deus. Olha, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, teu primeiro amor. Para compreender isto, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era, que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora a história continua repetindo-se a mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração, só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas estão ligeiramente acesas. Porém, na quarta geração, pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. O profeta mostra que cada vez que um avivamento se levanta, as pessoas se levantam com todo o fervor. Já na segunda era, o fogo já está se apagando. Na terceira era, não, na terceira geração, já as brasas estão superficialmente acesas, alguma aqui, outra lá. E na quarta, disse o profeta, só cinza. Por isso que Deus tem que levantar uma nova mensagem. Só que agora, irmãos, não tem uma outra mensagem. Não haverá uma outra mensagem. Não haverá outro mensageiro.
Então devemos fazer o quê? Cuidar para que o fogo não se apague. Aleluias! A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isso não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiros, renascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional. E agora são batistas, metodistas. Isso é exatamente o que eles são. De fato, eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Mas todas essas pessoas estão agora ajuntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus. Nem por um minuto eu digo isso. Mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. Olha aqui, irmãos, escuta isso, estão acompanhando? O fervente desejo de agradar a Deus, repito, o fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito, tudo a começa a esmorecer. Em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. Você pode dizer: tem misericórdia, Senhor, para que isso não aconteça comigo, não aconteça com a minha família. O entregar-se a Deus estava ficando... O entregar-se a Deus, aos poucos, o entregar-se a Deus estava, aos poucos, desaparecendo. E as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas. Não é isso, porventura, que tem acontecido em muitas vidas? O entregar-se a Deus já vai desaparecendo e as pessoas já não estão tão atentas ao que Deus pensa delas, mas ao que o vizinho pensa, o colega pensa. Entrando essa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isto, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus. Não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isto é o que Éfeso significa: relaxado e à deriva. Eles mudam sua maneira de vestir. Quantas que já mudaram? Às vezes você vê pessoas, desculpa, mas com certo salto alto que parece que vai cair para frente. E com roupas apertadas que desenham todo o corpo. Às vezes não vem com esse tipo de roupas na igreja, mas se vê muito em eventos sociais, como casamento. Por quê? Se o Espírito de Deus habita ali dentro desse tabernáculo, esse Espírito não vai deixar que sua casa seja adornada com certo tipo de adornos. Ah, mas o que tem a ver com isso? O profeta disse, e Deus mostrou a ele, aquele salto alto, aquela mulher que representava a igreja, com aquele salto alto, se requebrando e caindo na perdição.
Ah, mas só foi um símbolo da igreja. Não, o profeta diz que é errado uma irmã usar isso, porque isso faz ela andar com um andar sensual. Lembra uma vez que o pastor trouxe um apanhado dessas citações do irmão Branham? Por que ele diz que não deva uma irmã usar esse tipo de calçados? Porque esse tipo de calçado faz com que ela ande com um andar sensual. E aí, levanta a cobiça, e o profeta disse que naquele dia muitas irmãs serão condenadas por adultério. E elas dirão: não, Senhor, eu nunca conheci outro homem a não ser meu esposo. Mas Deus vai passar aquela fita, e ela vai ver aquela vez, ela descendo aquela rua com veste sensual, e aquele homem a cobiçando. E perante Deus, tanto ele quanto ela cometeram adultérios. É a palavra de Deus através do profeta. Devemos, irmãos, ter temor e realmente viver o que cremos e o que a mensagem nos ensina. Veja só, eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isto é o que Éfeso significa: relaxado à deriva. O ciclo de vida e morte nunca falhou. Tudo que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres, escute, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, e iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade, mas não demorou muito tempo até que começasse a obter dinheiro suficiente para construir belas e novas igrejas. Eles introduziram coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro. Eles organizaram o movimento e o dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara, a liberdade do Espírito acabara. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira, e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. Que Deus nos livre disso, irmãos. Há alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria, quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Em 1 João 5,3 ele diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam, e cantam e têm momentos de grandes emoções, mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela. Se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra, elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo a sua palavra. Igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar a essa palavra ou tirar dela, mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento
Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto. E eles estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana. E isso tomará o controle a menos que você o rejeite. Compreendeu? O diabo está trazendo sorrateiramente esse esfriamento, esse comprometimento com o que é errado. E ele disse o profeta, tomará o controle, a menos que você o rejeite. Está em você o direito de dizer, eu não aceito esta vida fria, eu não aceito essa vida que começou a desenterrar aquilo que foi jogado fora, eu não aceito essa vida de mornidão, eu quero o fervor do Espírito Santo. Eu quero voltar à madrugada de oração, eu quero voltar ao jejum, eu quero voltar a ler a palavra de Deus. Corte toda coisa, irmãos, mundana, novelas, filmes, entretenimentos, tanta coisa. Corte, joga tudo fora. Mas como sempre as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus, esse fogo de avivamento edificado sobre a sagrada palavra é tão maravilhoso, e a manifestação do Espírito tão abençoada, que um pequeno temor se insinua, e um sussurro no coração diz, como podemos proteger esta verdade que temos? O que podemos fazer para ver este avivamento continuar? E é aí quando o espírito do anticristo entra e sussurra. Olhe, vocês têm a verdade agora, cuidem dela para que não se perca, organizem, estabeleçam um credo daquilo que vocês creem, ponham tudo em um manual eclesiástico, e eles o fazem, eles organizam, eles acrescentam a palavra, e morrem exatamente como Eva, por tomar uma palavra errada. É a palavra de Deus que produz vida, e não é o que nós dizemos acerca da palavra o que conta, mas é o que Deus disse. Amém? Então, irmãos, esse é um tempo de mostrar, é um tempo de definição, é um tempo de expor o que está dentro de nós, é um tempo de mostrar para que fomos chamados. Vamos nos colocar de pé, e com seus olhos inclinados, suas frontes inclinadas, seus olhos fechados, olhe para dentro de você agora. Não vamos tentar emocionar ninguém. Se a palavra não convencer, eu não posso convencer. Mas reflita com o que você ouviu. Você veio para ouvir a palavra de Deus, não veio? Enquanto eu vinha para a igreja, eu vinha meditando e pensando, esse é o objetivo. E será que nós temos consciência que estamos vindo para ouvir o que Deus tem a dizer? E se temos consciência disso, então nós ouvimos. Deus deseja mais. O profeta diz que Sansão deu sua força para Deus, mas deu o coração dele para Dalila. Às vezes alguém, porque faz algo para Deus, acha que já está para lá do céu. Não, se você não der o teu coração para Ele, não importa as tuas obras que sejam feitas. Ele quer o teu coração, Ele quer ser o teu dono, o teu Senhor. Como está a tua vida com Deus? Aquela velha irmã de cor pediu ao profeta a oportunidade para dar um testemunho. Foi-lhe dado o microfone. E ela disse, irmãos, eu quero testificar uma coisa. Que eu não sou o que eu devo ser. Nem tampouco sou o que eu quero ser. Mas uma coisa eu sei. Eu não sou o que eu era antes.
Que Deus não permita que haja alguém aqui que o seu testemunho seja ao contrário dela. Ao contrário, no sentido de dizer, eu não sou o que eu era antes, porque antes eu era mais dedicado, antes eu era de mais oração, antes eu me envolvia mais com as coisas de Deus, e hoje eu estou tão longe. Fale com Deus, irmãos. Ore nesse momento, converse a sós com Deus, pede perdão. O profeta diz que se o pecador tem que se arrepender, o frio, o apóstata também precisa se arrepender. Se arrependa do esfriamento espiritual, se arrependa e proponha no teu coração, eu vou regar mais a minha fé. Eu vou limpar o meu guarda-roupa, eu vou limpar as minhas gavetas, eu vou limpar a minha estante de livros, coisas que não são devidas a um cristão, e vou começar de volta o caminho que um dia eu aceitei, e que com tanto zelo eu levei. Agora pode que alguns, pode que você diga, mas eu pela graça de Deus, mantenho aquele fogo desde o princípio. Então diga a Deus, Senhor, reforça esse fogo no meu coração, e não permita que eu venha cair no esfriamento, na apostasia. Não permita eu ser enganado por esse espírito sutil da era de Laodiceia, da mornidão. Porque se você está vivendo como deve, então tome esta palavra como uma advertência, porque dias de escuridão estão pela frente, dias de engano. Fale com Deus agora, entregue sua vida, renove o seu pacto com Deus. Eu vou deixar um tempo para que você tenha a oportunidade de refletir no que você ouviu e de colocar aos pés de Cristo o teu clamor, pedindo pelo renovo, pedindo para que Deus lhe dê graça de manter o fogo aceso em sua vida. Fale com Ele agora. Se você quer vir ao altar, dobrar o teu joelho, falar com Ele, pode vir. Se for ali no banco, mas procure realmente esquecer tudo nesse momento e se conectar com Deus. Aleluias. A palavra de Deus não volta vazia. Vai falando com Ele. Vai confessando a Ele tuas falhas, pedindo perdão, pedindo a Ele um reavivamento. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele não envia a sua palavra somente por enviar ou só para juízo. Ele envia a palavra para salvar. Veja, Ele está de braços abertos nesse momento, te recebendo, recebendo a sua oração, recebendo a sua confissão, recebendo a sua entrega. Ele está, aleluia. Todos nós precisamos de um renovo na nossa fé. Não há ninguém livre disso. Eu preciso, nós precisamos. Louvado seja Deus.